Olá, querido estudante, querida família, tudo bem com vocês essa semana? Olha, durante essa semana, que agora está sendo a última, nós estaremos fazendo os processos de recuperação de nota, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque algumas pessoas, infelizmente, apesar de todo o esforço que tiveram, não conseguiram alcançar a nota que é essencial para ser aprovado no bimestre. Mas não tem problema, porque ainda tem mais uma chance, que é uma atividade avaliativa de recuperação. Essa atividade avaliativa de recuperação, ela está lá no CPB Provas. E você pode acessá-la já a partir de hoje, já está disponível hoje. E ela vai ficar disponível até quinta-feira, dia 25, tá bom? Então, não se atrase para fazer. O que eu vou falar para vocês hoje, um pouquinho? O que a gente vai revisar? Esses vídeos, eles são vídeos de revisão. Já tem, eu vou colocar aqui no cantinho assim, indicações de vídeos dos outros vídeos que a gente fez. Mas é importante que você busque lá no eClass, lá no YouTube, veja quais foram os vídeos que já foram feitos, para você poder entender bem o conteúdo que foi trabalhado durante o bimestre, se você não conseguiu prestar muita atenção, tá? E aí você vai lá e corre atrás e dá uma olhadinha, assiste os vídeos que você consegue. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ensino religioso. Os 4 últimos capítulos do nosso livro de ensino religioso, que são os capítulos que nós vamos trabalhar nessa atividade avaliativa. Capítulo 14, 15, 16 e 17. Esses 4 capítulos, eles têm algo em comum. Eles são capítulos de evangelização. Conta a história de 4 pessoas que não tiveram medo de sair do seu país, de sair do seu lugar e ir para outros lugares para falar do amor de Jesus. E o último capítulo, como você vai ver mais para frente, ele vai te dar uma dica especial, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, a gente vai falar sobre um homem chamado David Livingstone. David Livingstone, ele era escocês. E desde muito pequeno, ele era muito interessado em aprender as coisas que ele precisava aprender. Ele era muito curioso. Inclusive, ele começou a trabalhar muito cedo. Ele começou a trabalhar como tecelão, numa tecelagem. Você sabe o que é isso? Que mexe com tecido. Muito bem. E ele trabalhava nessa tecelagem desde os 10 anos, mas ele não perdia tempo. Nos intervalos que ele tinha, ele ia lá e ele aprendia o latim, que era uma língua importante naquela época para os livros e tudo mais, né? Enfim, eu sei que David cresceu e ele se tornou um médico. E ele decidiu ser médico missionário na China. E lá na China ele encontrou um homem chamado Roberto Moffat. E chegando lá na China, conhecendo Roberto começou a falar para ele sobre as maravilhas da África. E David ficou impressionado e muito animado. E aí ele conseguiu, depois de um tempo, ir para a África para ser missionário lá. David, ele viveu por mais ou menos 40 anos na África. Nesses 40 anos, ele pegou a febre africana 31 vezes. Ele foi mordido por um leão, mas mesmo assim, ele não deixou de falar do amor de Deus. E ele ficou lá até o dia da sua morte, que foi aos 60 anos de idade. Ele morreu de malária. Mas ele fez tanto bem na comunidade que ele viveu. E ele ansiava falar do amor de Deus. Que maravilha, né? Que história bonita. Pois é. E essa é a história do capítulo 14. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra pessoa, na verdade, 2 outras pessoas que foram muito importantes, mas que foram importantes mais próximos da gente, aqui no Brasil. A pessoa que eu estou me referindo, as pessoas que eu estou me referindo, estão lá no capítulo 15, que fala assim: a luz que brilhou no Brasil foram 2 luzes. Um homem chamado Léo e uma mulher que era a esposa dele, chamada Jessie Halliwell. Esse casal, eles são um casal americano, ou seja, eles vieram dos Estados Unidos, e eles vieram para cá, para o Brasil,
Léo é engenheiro e Jess era enfermeira. E eles vieram para cá, para o Brasil, para ser missionários. E sabe onde foi que eles foram ser missionários? Aqui na floresta amazônica, ou seja, na nossa região norte, aqui no Amazonas, aqui em Rondônia, Roraima, e eles trabalharam nessa região norte aqui nossa. Eles foram responsáveis por construir um grupo, né, vários barcos, mas eles começaram só com um. E esse um barco eles chamaram de luzeiro, ou seja, um barco que leva luz. E você sabia que até hoje existem vários barcos luzeiros? Pois é, então é um legado que eles fizeram aqui no Brasil e que durou até os dias de hoje. Mas começou na mente deles. Eles foram lá em especial no Amazonas ali, e eles começaram a atender pessoas ribeirinhas, ou seja, que moram na beirada do rio, e que muitas vezes não têm acesso a uma cidade grande, eles não tinham acesso à saúde, né, que é aí onde Jess entrava porque ela era enfermeira, eles não tinham acesso à palavra de Deus, e Léo entrava nessa parte porque ele falava do amor de Deus para as pessoas, apesar de ser um engenheiro, mas ele falava do amor de Deus. Então, eles renunciaram à vida deles para viver aqui no Brasil e pregar do amor de Deus. E hoje em dia tem um legado que eles deixaram para trás, que foram vários barcos luzeiros, várias pessoas conhecendo o amor de Deus. Olha só que legal. Maravilha, né? Vamos falar da próxima pessoa? Essa próxima pessoa está falando lá no capítulo 16. Eu espero que você já tenha feito as atividades do livro, né? Mas lá no capítulo 16, na página 38 e 39. Nessas páginas, vai falar de um pastor brasileiro também, chamado Roberto Rabelo. Roberto Rabelo, ele se destacou pela sua voz. As pessoas reconheciam ele pela voz. E ele apresentou um programa chamado A Voz da Profecia. E nesse programa ele falava do amor de Deus também. Ele evangelizava as pessoas. E esse programa, ele não era um programa de TV e nem era no YouTube. Era um programa de rádio. Há muitos anos atrás, não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas Roberto Rabelo, ele encontrou uma forma de falar para as pessoas com a tecnologia que eles tinham na época. O programa Voz da Profecia, ele dura até os dias de hoje, mas Roberto Rabelo, ele apresentou o programa Voz da Profecia, ele apresentou 52 programas. Na verdade, ele apresentou 52 programas, nada, ele apresentou 46 anos, ou seja, muito mais do que 52 programas, né? Mas ele apresentou por 46 anos o programa Voz da Profecia, e mesmo depois desse tempo, ele continuou trabalhando na obra de Deus, e mesmo depois que ele saiu da Voz da Profecia, ele continuou pregando e falando da mensagem de Deus. Uma outra coisa interessante que eu achei da história de Roberto Rabelo, que até hoje ele é muito conhecido, é que teve uma cidade no Brasil que nomeou uma rua por causa dele. Chamou-se de Rua Roberto Rabelo, Roberto Mendes Rabelo, na cidade de Curitiba, no bairro Cidade Industrial, o nome do bairro, né? E a cidade é em Curitiba, e eles nomearam, porque Roberto Rabelo, ele trabalhou por muitos anos em Curitiba, e ele foi uma pessoa que fez tanta diferença no Brasil inteiro e no mundo, se duvidar, que a cidade dele resolveu homenagear ele. Que legal, né? E o último capítulo, crianças, meus amores, meus estudantes, é o capítulo 17. E esse capítulo, para mim, ele é o mais importante de todos. Sabe por quê? Além dele falar de uma outra pessoa, dar um outro exemplo para a gente, que foi a Madre Teresa, que o nome original dela era Agnes, e depois ela se tornou Teresa. Ela nasceu como Agnes e se tornou Teresa. E ela ficou muito conhecida como Madre Teresa de Calcutá, porque ela trabalhou muito na região ali de Calcutá. E Madre Teresa, ela era uma freira católica. Ela foi uma freira católica e ela trabalhou em prol das outras pessoas. Ela fazia o bem. Ela era uma pessoa caridosa que via as pessoas
e percebia que as pessoas precisavam de ajuda e ela não hesitava em ajudar. E isso é muito especial. Mas sabe o que eu acho mais interessante desse capítulo? É que esse capítulo, o título dele fala assim: eu também posso servir. E a reflexão que esse capítulo traz para a gente, que para mim é a mais importante de todos eles, é que nós, como seres humanos, podemos ser pessoas bondosas e que falam do amor de Deus para os outros. A gente não precisa o tempo todo pregar e falar para as pessoas o que elas. Falar da Bíblia o tempo todo, pregando o tempo todo, mas a gente prega pelas nossas ações. Se a gente fizer o que é bom, se a gente fizer o que é certo, a gente vai conseguir testemunhar do Deus que a gente serve. E não importa o tipo de religião ou que doutrina você segue, mas o que importa é que você segue a um Deus e que você tem bons princípios, né? Então, essa é a mensagem dos 4 capítulos que nós estudamos durante esse bimestre. Eu espero que você tenha entendido bem e eu espero que você consiga realizar a atividade avaliativa. Pesquise outras fontes, outras formas e dá uma olhada nas aulas anteriores para você poder conseguir realizar a tua avaliação. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Educação Adventista, muito além do ensino.